Olá, meu querido irmão, meu amigo, mais uma vez estamos juntos diante da palavra do Senhor para trazer mais uma mensagem da palavra dele ao nosso coração. É grato poder saber que você está nos acompanhando nestas mensagens e mais uma vez nós queremos rogar a presença de Deus, a graça de Deus, a misericórdia dele, para que possamos estar aqui reconhecendo a nossa situação, reconhecendo a grandeza, a misericórdia, a bondade de Deus, a sua justiça para conosco, e para que possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco em cada mensagem aqui pregada. Para isso estaremos neste momento, mais uma vez orando, pedindo a Ele a sua infinita misericórdia. Oremos então. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, por estarmos aqui juntos mais uma vez. Eu, juntamente com as pessoas que me acompanham neste momento, através da Tua palavra pregada. Queremos que o Espírito do Senhor esteja nos ajudando, Deus, revelando para nós os segredos do Teu coração através da palavra do Senhor. Abençoa o meu amigo neste momento, abençoa a sua família, abençoa, Deus, o seu trabalho, abençoa toda a sua vida. Abençoa o meu irmão em Cristo, para que juntos possamos crescer espiritualmente, testemunhando cada vez mais do Senhor. Que toda honra, toda glória seja dada somente ao nome do Senhor. Nós oramos agradecidos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando esses dias, tratando de um assunto específico, com o objetivo de compreender mais um pouco da nossa situação como seres humanos. A Bíblia tem tratado assim de maneira muito clara, muito sucinta sobre o nosso pecado. E nós temos usado o personagem Israel por ser o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Até mesmo para provarmos, segundo a Bíblia Sagrada, que o pecado é algo que faz parte do povo, da raça humana, quer seja ele salvo, quer seja essa pessoa não salva, o pecado ele faz parte diretamente da nossa vida. E Deus tem tratado conosco assim de maneira muito clara, muito evidente sobre o nosso pecado. E se o irmão e amigo está lembrado, nós tratamos nas mensagens passadas sobre o pecado e também sobre as consequências que o pecado deixa na nossa vida, aquelas cicatrizes que elas ficam para sempre na nossa vida e o pecado é tratado de maneira muito séria pelo nosso Deus, o médico dos médicos, que trata exclusivamente da alma, porém o pecado deixa um rastro, deixa uma cicatriz, que sempre que olhamos, a gente está vendo ali por onde ele passou. Muito embora o pecado tenha sido perdoado, a alma tenha sido liberta do pecado, mas fica ali, na verdade, uma cicatriz. Se deixa uma cicatriz na nossa vida, é óbvio entendermos que este pecado ele tem uma raiz, ele tem uma profundidade, ele tem uma largura e uma altura. É algo muito poderoso. Portanto, eu quero tratar na mensagem de hoje sobre a profundidade do pecado, de onde realmente veio o pecado, onde originou-se o pecado na nossa vida. E para isso eu gostaria de ler um texto muito interessante que está em Isaías, aliás, em Jeremias, no capítulo 17. Nós temos usado muito Jeremias, Isaías, dois profetas, os quais Deus tem levantado para falar com o seu povo, Israel, e muito claramente sobre este assunto. Lemos em Amós capítulo 7, capítulo 3, versículo 7, o irmão e amigo deve estar lembrado, que Deus ali disse que não faz coisa nenhuma
sem que primeiro ele revele o segredo do seu coração a nós através dos profetas. Então ele tem usado homens para trazer o seu recado. Ele tem usado pessoas para falar conosco. E por isso nós estamos aqui usando a Bíblia, os profetas que falaram antigamente em nome do Senhor, e agora ele está falando conosco diretamente pela sua palavra escrita. No capítulo 17 do profeta Jeremias, Deus fala com Jeremias mais uma vez, e ele diz para esse profeta, para dizer ao povo de Israel onde está o pecado, de que maneira ele foi colocado ali, as raízes do pecado. Olha que texto lindo. Jeremias 17, versículo 1 diz o seguinte: Deus falando, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante gravado na tábua do seu coração, nas pontas dos seus altares. Ele diz, olha, o pecado de Judá está visivelmente escrito com um ponteiro de ferro, na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Deus estava dizendo que o pecado de Israel, ele era visivelmente visto em dois lugares. Estava no seu coração, escrito com ponteiro de ferro, de maneira que não podia ser removido em hipótese nenhuma, de maneira nenhuma, mas ele também era visto nas pontas dos seus altares. O que é realmente o coração? O coração é o centro da vida. O coração é a existência do ser humano. É chamado de a natureza. Aqui nesse texto é chamado de a natureza. O pecado aqui não se trata desse pedaço de carne que pulsa no nosso peito, bombando o sangue para as veias. Não. Trata-se da natureza, do ser humano. Portanto, ele está dizendo que o pecado ele está gravado no nosso ser, na nossa capacidade, na nossa existência. E ele está dizendo que esse pecado foi como que escrito com ponteiro de ferro. Se o coração fosse apenas esse pedaço de carne que pulsa no nosso peito, aqueles que fazem transplantes de coração talvez poderiam mudar a sua situação, mas não mudam. Talvez aqueles que usam um aparelho para pulsar o sangue em lugar do seu coração, por ele já estar inativo, estariam livres do seu pecado, mas não. Isso prova que o coração não é o pedaço de carne, mas é a natureza em si, aquilo que realmente nós somos. Ele diz que o pecado está escrito em nós, no nosso eu, no nosso centro, na nossa natureza. Ele disse que ele é visto em Judá, era visto nas pontas dos seus altares. O que é altar? Altar é o lugar onde o sacerdote colocava os sacrifícios, as ofertas como sacrifícios agradáveis a Deus, e através das ofertas que eram oferecidas no altar, Deus aceitava como um ato de fé e ele perdoava o pecado do povo ou aceitava o povo que lhe oferecia o sacrifício. Então aquele lugar santo, que era reservado exatamente para isto, Deus disse, foi contaminado. Eu vejo ali também o pecado, infelizmente, naquele ambiente. O que Deus está dizendo para nós é que o pecado de Judá, ele agora era visto tanto na sua vida pessoal, quanto na vida espiritual de Judá. O pecado é contagiante. O pecado realmente é terrível na nossa vida. Agora, se o pecado está tão arraigado na nossa vida, e ele é demonstrado em todas as áreas da vida do ser humano, tratando-se de pessoas salvas como os cristãos, será que Deus está vendo pecado na nossa vida? Sim, com certeza absoluta. E como está sendo realizado nossos cultos?
o ambiente onde se presta sacrifícios de louvor a Deus, onde se presta o sacrifício da oferta voluntária, onde se presta o sacrifício dos dízimos, onde nos reunimos para prestarmos adoração a Deus, como está sendo realizados os nossos cultos? Será que há uma regra, será que há um princípio bíblico como se prestar cultos verdadeiros ao Senhor através de vasos sujos e contaminados como nós? Sim. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observa que Paulo está dizendo que o culto do cristão ele deve ser apresentado de maneira bíblica. Os nossos corpos devem ser apresentados sacrificialmente, mas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com o objetivo de descobrirmos nos nossos cultos, nesse sacrifício, qual é a perfeita vontade de Deus, qual é a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A verdade é que quando, às vezes, Deus olha para nós, Ele está vendo, como Ele viu em Israel, nos seus altares, Ele está vendo também nos nossos altares, nos nossos ambientes de culto, pecado. Ora, é muito comum se ver hoje culto como se fosse um show, como se fosse um show de calouros, onde todos se apresentam, mas nunca apresentam Deus. Eles ostentam aquilo que sabem, aquilo que podem, aquilo que querem, aquilo que pode satisfazer muito bem a carne, mas infelizmente nem sempre Deus é apresentado nesses cultos que têm o estilo de shows. Às vezes é pura diversão, né? Todo mundo se alegra, todo mundo pula, grita e faz cambalhota, faz tudo. É apenas um momento de diversão em que muitos vão ali como que para descarregar. Hoje é até chamado culto do descarrego. Quer dizer, é uma pura diversão, lamentavelmente. Deus está vendo pecado nesses ambientes, não é? Mas às vezes a gente vê alguns cultos como balcão de leilão. O leilão é aquele ambiente onde você oferece mais para conseguir aquilo que está sendo vendido. Às vezes nós estamos vendo alguns cultos nos nossos dias que eles são verdadeiramente um oferecimento de valores. Ah, você não tem carro novo porque você não tem fé. Você não tem casa própria porque você não tem fé. Você não foi curado da sua doença porque você não tem fé. E aí então está havendo um oferecimento barato da graça de Deus, como se Deus fosse um negociante, como se Deus fosse um leiloeiro das coisas espirituais. E até aqueles que ostentam o poder de oferecimento, que chegam a oferecerem curas, libertações, o conserto total da vida. E aí Pedro disse que esse povo está usando o pecado como capa de santidade, mas eles mesmos são os pecadores principais. Então é bom que tomemos cuidado quando oferecemos nossos cultos a Deus, para que eles não sejam oferecidos de maneira distorcida, porque Deus não aceita. Chegou o momento, no capítulo 1 de Isaías, que Deus chamou Israel e disse: olha, eu não aceito, eu não suporto a reunião solene de vocês. É, portanto, importante que o pecado seja tirado dentre vocês. O pecado está no coração. O pecado não é algo superficial. Ele veio para contaminar, lamentavelmente, a vida das pessoas. E estamos contaminados pelo pecado. Olha o que disse Jesus em Marcos capítulo 7, a partir do versículo 21 até o verso 23. Jesus foi muito claro quando ele falou sobre o pecado em nós, no nosso coração. Ele diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, saem os adultérios, as prostituições, os homicídios,
os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. E no verso 23 ele vai resumir dizendo o seguinte: todos estes males procedem de dentro e contaminam os homens. Portanto, Jesus foi muito claro em dizer que se o pecado está no nosso coração, é dali a fonte que procede todos os males e nos contamina. Daí Deus vai chamar o profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 16, ele faz um apelo para Israel assim. Capítulo 1, versículo 16 do profeta Isaías: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante de mim, ou dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Observa que Deus está tratando muito fielmente, muito seriamente com o seu povo quanto ao seu pecado e fazendo um apelo para que tire, para que remova, para que apague, para que limpe o seu pecado de diante dos seus olhos. E chegando no capítulo 1 de Jeremias, o versículo 17, nós vamos ver aqui uma impossibilidade do pecado ser removido assim facilmente, porque ele está escrito com ponteiro de ferro no nosso coração. Ele contaminou a nossa vida. Ele agora faz parte dos nossos prazeres, da nossa vida aqui. E Deus vai dizer para Jeremias, no capítulo 2, aliás, Jeremias 2, verso 22, ele vai dizer que é impossível a remoção desse pecado de qualquer maneira. Olha o que ele diz, olha a seriedade desse versículo. O capítulo 2, versículo 22. Disse Deus para Israel, está dizendo também para nós: por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes sabão, a mancha da tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Ele diz, olha, ainda que você amontoe muito sabão, ainda que você lave com salitre, que venha corroer a sua carne, a sua existência, ainda assim eu estou vendo o pecado. Ainda assim eu estou detectando o pecado, porque ele está gravado, ele está na sua vida, ele está aí, lamentavelmente, contaminado. Ou seja, você está contaminado pelo pecado. Portanto, parece que não existe maneira de se livrar do pecado. E, na verdade, não existe. Mas como se livrar do pecado se Deus faz o apelo a Isaías, ou seja, a Israel dizendo, limpai-vos, removei, tirai de diante de mim. Ele está colocando em nós a responsabilidade de fazer isto. Querido, eu quero terminar mostrando um versículo bíblico, 2, 3 versículos bíblicos, que, na verdade, isso aqui é a chave para que sejamos limpos, sejamos purificados dos nossos pecados. Cada vez que Israel apresentava um sacrifício, o escritor aos Hebreus mostra isto, ou chama isso de sombra das coisas futuras. Estava apontando para o sacrifício dos sacrifícios que viria ser realizado para que o pecado fosse apagado. Porque pela lei, o pecado nunca pôde ser perdoado. Ainda que eles praticassem os rituais da lei moral, da lei cerimonial, da lei civil, todas essas leis não puderam apagar o pecado de Israel. Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que pelas obras da lei nenhuma carne foi justificada e será justificada. Mas ele diz também que aqueles que não puderam ser justificados pela lei de Moisés são justificados em Cristo Jesus. São justificados pelo sangue do Senhor Jesus. E olha o que diz a Bíblia Sagrada em 1 João capítulo 1, versículo 7. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No versículo 9 ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o sangue de Jesus é a única maneira, é a única solução que remove diante de Deus os nossos pecados, porque o sangue de Cristo não encobre os nossos pecados, ele cobre. São duas palavras diferentes. Ele não encobre, ele cobre os nossos pecados, ele remove.
Ele santifica, Ele justifica. Se confessarmos os nossos pecados, esse é o modo de sermos purificados. Se esta é a condição, se confessarmos os nossos pecados, reconhecendo e colocando diante de Deus em humildade, em reconhecimento do pecado como ofensa a Deus, ele diz: Deus vai perdoar os vossos pecados e purificar-vos de toda injustiça. Portanto, Jesus, na verdade, é o altar onde nós podemos nos colocarmos, nos apresentarmos e o nosso pecado será perdoado. Por isso, Romanos 12 diz: apresentai-vos a Deus em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. E daí você vai descobrir qual é a perfeita, a boa vontade e agradável vontade de Deus. Que o Senhor Deus nos ajude a compreendermos, queridos irmãos e amigos, que sem derramamento de sangue não pode haver a remissão de pecados. Sem fé é impossível aproximar-nos de Deus, porque é necessário que aquele que creia, aquele que se aproxima dele, creia que ele existe e que ele é galardoador, que ele é perdoador. Jesus disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Coloque-se diante de Deus, coloque-se sob o altar de Deus nesta manhã, neste dia que é o Senhor Jesus Cristo, e seus pecados serão perdoados. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.